Isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Eu sei que um dia disseram para você assim: ei, espere tanto da vida não, tu é miserável, meu filho, tu é pecador. Irmão, quero dizer uma coisa para você: quando Deus Pai envia Jesus naquela cruz e dá Jesus de presente, Ele está trazendo de volta o valor que um dia nós perdemos, e está dizendo para mim e para você: olha, eu não tenho como comprar você de outra forma, eu preciso dar para você uma coisa que garanta e te mostre o real valor que você tem. Meus irmãos, nós só precisamos entender que se eu tenho o mesmo valor de Jesus, eu posso esperar de Deus a mesma coisa que Jesus tem de Deus, e ponto final. Se você acredita que você vale menos do que você realmente vale, você talvez vai chegar como esse Mefibosete e vai dizer: eu e um cachorro morto temos o mesmo valor. Você tem alto valor, altíssimo valor. Alguém olha para você e fala: não, Vitor. Ou para mim fala, eu escuto isso só todo dia. Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. De antemão, vocês sabem que eu escrevi um livro recentemente, Uma Defesa ao Uso da Cobertura, resgatando uma doutrina esquecida pela igreja. Aqueles que porventura gostariam de adquiri-lo, eu vou deixar aqui o link, ou os links, aqui embaixo na descrição. Ok, meus irmãos? Meus irmãos enviaram para mim um vídeo desse rapaz, Victor Azevedo, né? Falando um monte de coisas que não se harmonizam de fato com aquilo que a ortodoxia bíblica defende, ok? E nós vemos ali um evangelho de o antropocentrismo, né? O egocentrismo. A tônica do evangelho deve sempre ser ele. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, verso de número 36, ele diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. A tônica do evangelho hoje mudou. E hoje não é mais por ele, para ele e assim por diante. Mas hoje a tônica é você, você e você. Então não é um evangelho teocêntrico, mas antropocêntrico, egocêntrico. Viva o egocentrismo. É o evangelho da autoajuda. É o evangelho de levantar-se de manhã, olhar para o espelho e dizer assim: você é bonitinho, você é queridinho. Você não é um verme do carrapato, né? No meu tempo de pentecostal eu ouvi um pastor pentecostal muito conhecido afirmar isso, né? Então vivo o egocentrismo. Diante das escrituras nós encontramos um quadro totalmente antagônico ao que foi apresentado por esse rapaz. E qual é o quadro, PH? É o quadro que Paulo apresenta em Romanos 3, a partir do verso de número 10. O PH vai citar Romanos 3 de novo. Ora, eu prefiro citar a Bíblia do que falar um monte de coisas que não convêm com as Escrituras. Não é? Eu sei que esse texto, para muita gente, muita gente já está careca de conhecer. Eu não me importo com isso, porque até o próprio apóstolo Paulo diz assim: e ele não se cansava de falar as mesmas coisas, porque eu me cansaria de repeti-las. Ok? E para aqueles que de fato não leem a Bíblia, esse texto é novidade. O que eu vou apresentar para vocês, talvez para alguns não seja novidade. Mas para uma outra turma seja novidade. Essa turma é a turma que não lê a Bíblia. E para você que não lê a Bíblia, eu gostaria de apresentar. Romanos 3, a partir do verso de número 10, o apóstolo Paulo começa assim: como está escrito. O rapaz falou, quem sabe você já ouviu de alguém dizendo assim: você é pecador. Olha, você é miserável. Mas é exatamente isso que Paulo falou há 2000 anos. Então vamos rasgar a Bíblia. Né? Romanos 3, a partir do verso 10, Paulo diz assim: mas como está escrito,
Paulo está repetindo algo do Antigo Testamento. Paulo era um profícuo conhecedor do Antigo Testamento, da Torá, do Antigo Testamento todo, né? E Paulo está repetindo o que já estava escrito lá atrás pelos salmistas. O que Paulo vai repetir, por exemplo, encontra-se no livro dos Salmos, o Salmo de número 14 e o Salmo de número 53. E Paulo está dizendo, como está escrito, ele remonta a sua teologia da total depravação para o livro dos Salmos. Ok? Os rabinos chamavam essa construção de frases de um colar de pérolas. Quando alguém pegava trechos do Antigo Testamento e aplicavam para os seus dias. Então eles chamavam, um colar de pérolas. Todavia, o que Paulo apresenta aqui em Romanos 3, a partir do verso 10, não assemelha-se nem um pouco a um colar de pérolas, porque o quadro é triste, o quadro é depravação, o quadro é um quadro totalmente asqueroso. E nós vamos conferir. Paulo diz assim, não há um justo, nenhum sequer. Paulo está dizendo que o homem é universalmente mau. Ok? Apenas um adendo. Quando nós falamos que o homem é mau ou depravado, não é no sentido de que ele é tão mau quanto deveria ser, mas no sentido de que o mal carcomeu todo o gênero humano. Ou seja, a minha mente, as minhas emoções, vontades, desejo, volição foram afetados pelo pecado. Veja uma ilustração muito simples. É como uma água envenenada. A água envenenada deixa de ser água porque está envenenada? É claro que não. A água, antes de receber o veneno, ela já era água. A sua essência é água. Quando o veneno foi adicionado a ela, ela continuou, ou ela continua sendo água. Assim é o pecado na natureza do homem. A natureza do homem, a natureza humana originalmente é boa, racional, livre, inclinada para o bem. Mas assim como um veneno na água, que é um acidente, o pecado na natureza humana é também um acidente. É por isso que nós entendemos que mesmo pós-conversão, o homem, mesmo regenerado, isto é, nascido de novo em Deus, mesmo assim, ele não deixa de trazer consigo o pecado. Percebe? Antes da entrada do pecado e pós o pecado entrar ao mundo, nós continuamos sendo pessoas, seres humanos. É como a ilustração da água adicionada, o veneno adicionado na água. Nós continuamos sendo pessoas, seres humanos, porém o pecado em nós foi um acidente. O pecado corrompeu, o pecado maculou, assim como o veneno adicionado na água. Nós deixamos de ser pessoas e seres humanos? Não. Mas agora existe o veneno do pecado que foi adicionado na nossa natureza. É nesse sentido de que somos maus. Em essência não somos, mas o veneno é um acidente. O pecado é um acidente, assim como ele foi adicionado na água. Agora observe, Paulo continua. Verso 11. Não há ninguém que entenda. Paulo está dizendo que o homem é espiritualmente ignorante. Corroborando mais adiante em 1 Coríntios 2:14, que ele diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque são discernidas espiritualmente. Portanto, o homem é espiritualmente ignorante. Paulo continua. Não há ninguém que busque a Deus. Paulo está dizendo que o homem é rebelde. Paulo prossegue no verso 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Quando Paulo usa a expressão todos se extraviaram, é interessante nós observarmos, deixa eu conferir aqui, o livro dos Salmos, o Salmo de número 14 e o verso de número 3, Paulo remete a sua atenção para os Salmos de número 14, mas o salmista diz assim, desviaram-se todos
Quando o apóstolo Paulo diz que todos se extraviaram, ou desviaram-se todos, no grego clássico, essa expressão, desviaram-se todos, o apóstolo Paulo utiliza dessa expressão para se referir aos soldados desertores que viravam as costas e fugiam do calor da batalha. Esta é a cena aqui. Paulo está dizendo que a humanidade caída e corrupta, ela virou as costas para Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 53, verso de número 6, confirma. Ele diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Toda a humanidade virou as costas para Deus. A humanidade não quer Deus. Ela se desviou. E Paulo continua: não há ninguém que busque a Deus. No verso 12, melhor dizendo, depois que Paulo diz que a humanidade se desviou, ele diz: e juntamente se fizeram inúteis. Paulo remonta a sua atenção para o livro dos Salmos, o Salmo de número 14, e o verso de número 3, o salmista diz assim, que eles se desviaram e se fizeram imundos. Tanto o Salmos 14 quanto o Salmo 53, o salmista diz e usa a expressão que a humanidade se fez imunda. Essa expressão, dentro do hebraico, de se fazer imundo, traz a ideia de um leite que azedou, ou de uma ferida imunda e cheia de pus. Uma tradução possível aqui seria mais ou menos assim: cheira mal. Este é o quadro do ser humano. Este é o quadro da humanidade. Somos pecadores. Somos miseráveis, sim. E somos muito mais do que isso. O quadro que Paulo apresenta aqui é de uma figura totalmente asquerosa, repugnante. Verso 12. Juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum só. Paulo está dizendo que o homem é moralmente corrupto. O profeta Isaías, no capítulo 63, verso de número 5, ele declara uma palavra interessante. O próprio Deus declara: e olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço é que me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Percebe? Não há ninguém que busque a Deus, não há nenhum só. Não há ninguém que faça o bem. Ah, mas o fulano de tal faz o bem. A pergunta que eu te faço é: você crê que a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus? É um instrumento da verdade absoluta? É a palavra final em contextos de religião, fé, doutrina? Você crê nisso? Se você crê nisso, então você deve gritar juntamente com ela: não há ninguém que faça o bem. Ah, olha a experiência, PH, fulano faz o bem. Eu fico com as escrituras. Eu fico com o que o apóstolo Paulo declarou: não há ninguém que faça o bem, e ponto final. Seja Deus verdadeiro, disse Paulo, e todo homem mentiroso, ponto final. Portanto, o homem é totalmente corrompido pelo pecado. Ele é mau por natureza, e nós precisamos atentar para isso. O quadro que apresenta-se aqui é totalmente repugnante. Vamos dar sequência, meus irmãos. Isso daí vai fazer as pessoas se tornarem arrogantes. Como que alguém pode dizer que tem o mesmo valor que Deus? Jesus é Deus. Como que alguém pode dizer que é igual a Deus? Como que vem um garoto vai falar que agora nós somos como Jesus, que temos o mesmo valor que Jesus? Eu vou te explicar uma coisa aqui, irmão. Quem foi que falou isso não fui eu, não. Foi a Bíblia que o disse. Gênesis 1:26, façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. Deus te fez igual a ele.
Existem alguns equívocos, mas um detalhe interessante que eu acabei esquecendo. Ele discorre aí no vídeo, depois você pode conferir, eu não vou soltar todo ele, tá bom? Mas você pode conferir que o sangue de Jesus foi necessário ser derramado porque nós temos um valor fora do comum. Não. Você viu o quadro que eu apresentei até agora, não é? Eu já estou finalizando, já tem 15 minutos de vídeo. Eu pretendo concluir já. Não há nenhum valor dentro de nós. Percebeu que a natureza humana é corrompida pelo pecado? O pecado é o veneno adicionado na água, a ilustração que eu usei. Mesmo pós-conversão, nós não temos valor algum. O apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 4, verso de número 7, dizendo que nós somos apenas potes de barro. Só temos algum valor por causa de um tesouro que está dentro de nós. E o texto diz assim, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não há valor em nós. Não há nenhum valor. Só existe algum valor pós-conversão porque o sangue de Cristo na cruz grita mais alto e o Espírito Santo habita dentro de nós. Não há valor dentro do homem. O sangue de Jesus, foi preciso o sangue de Jesus ser derramado, haja vista sangue de novilhos e cordeiros, sangue de Abel, não poderia. O valor que as escrituras apresentam é sempre no sangue de Jesus. É por isso que o escritor da carta aos Hebreus 10, verso 4, diz assim, nem com sangue de ovelhas, nem com sangue de bodes, nem com sangue de novilhos, melhor dizendo, nada daqueles sacrifícios tipológicos e cerimoniais que apontavam para o sacrifício final, último, supremo, absoluto de Cristo, nada disso tinha poder para perdoar pecados. Eles apenas cobriam e apontavam, eram sombras. Paulo declara isto, né? Eram sombras das coisas futuras que se cumpririam em Cristo. O sacrifício pleno, perfeito, total, foi exatamente de Cristo. A tônica usada pelos autores bíblicos é no sangue de Jesus e não no valor intrínseco dentro do homem, porque não há. O grande equívoco do evangelho atual é pensar que o maior propósito da morte de Jesus foi salvar pecadores. Não, isso é um equívoco. O maior propósito da morte de Jesus foi glorificar ao Pai. Tudo o que Deus faz visa em primeiro plano a sua glória. Até a minha, a sua existência é para a glória dele. Por isso que a pergunta do breve catecismo de Westminster diz assim, qual é o fim principal do homem? A resposta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Tudo que Deus faz visa em primeiro plano a sua glória. Não você e eu. Esqueça. A morte de Cristo visava em primeiro plano a glória de Deus. Por quê? Porque pecadores rebeldes é uma afronta à santidade de Deus e ao seu nome santo. Então Jesus veio para glorificar ao Pai. O maior propósito da morte de Jesus não foi morrer por pecadores, mas glorificar ao Pai. E aí cumpre-se o que Paulo diz em Filipenses 2, a partir do verso 5 até o verso 11. A morte de Jesus, morte de cruz, ele declara, ele fez-se homem. Ele vestiu a nossa carne, a nossa pele, os nossos nervos, a nossa natureza, de forma que o apóstolo Paulo diz que Deus o glorificou, e aos nomes de Jesus todo joelho se dobre, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de quem? Para a glória de Deus Pai. O maior propósito da morte de Jesus é a glória do Pai. É pecadores convertendo-se e convencendo-se dos seus pecados. A glória do Pai. Percebe? Aí ele citou Gênesis 1:26. Nós somos igual a Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas note que é uma palavra antes da queda. Antes da queda, Deus cria tudo e diz o texto, e viu Deus que era bom. Quando ele cria o homem, ele diz assim, e viu Deus que era muito bom. Antes da queda, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Pós-queda, o contexto muda.
Ao ponto de, em Gênesis capítulo 5, confira depois, Moisés narrando, ele diz assim, que Adão gerou um filho, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ora, agora não é mais a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Adão. Por quê? É óbvio e é evidente que pós-queda, nós ainda trazemos conosco a imagem e semelhança de Deus, mas não como os nossos pais lá no Éden. Não como Adão. Pós-queda nós trazemos conosco a imagem corrompida pelo pecado de Adão, que foi imputada a todos os seres humanos. Percebeu? E é por isso que no capítulo 6 do Gênesis, aí o contexto muda. No capítulo 1, Deus disse assim, e viu Deus que era muito bom quando criou o homem. No capítulo 6, o texto diz assim, e viu Deus que a maldade do homem era tamanha sobre a terra. Aí Deus trouxe o juízo do dilúvio. Percebe? São contextos distintos. Agora o cenário é cenário de caos, de destruição e de total depravação. Eu não creio. Aí eu te pergunto, e daí? Isso aí é um problema seu, meu amigo. Eu não tenho nada a ver com isso. PH, eu não creio. Problema seu. A escritura não vai mudar por causa das suas crenças. Eu gosto assim, não gosto assim, eu acho assim, eu penso assim, eu prefiro assim. O que você pensa, gosta e acha, lasque-se. O que vale é a verdade das escrituras. E ponto final. Eu não creio assim. Você vai ter que conviver com isso. Crendo ou não, aceitando ou não, gostando ou não. Ok? Abraço.